dessa pesquisa, né, marcas da formação inicial na ação do sujeito professor de educação física, esse é o projeto original, mas essas marcas são as marcas neoliberais, né, e elas, o tempo inteiro, elas perseguem isso, né, elas estão de olho nisso. É realizado lá em Campinas, né, e esse é um projeto que teve apoio da FAPESP, né, que também ajuda a gente a formular essas coisas. Então, os textos que vocês receberam, né, que foi o primeiro que foi deixado na semana passada, foi apresentado na reunião da Amped, né, eu gosto bastante de reforçar esse texto em si, porque a reunião da Amped é uma reunião bastante concorrida, né, que é o Programa Nacional, né, a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Educação, e no GTT de currículo, assim como outros, né, o número de apresentações é muito limitado, não é como a gente às vezes está acostumado de manda e vai uma baseada. Então, são aprovados só 15 trabalhos, né, então eu estou reforçando isso porque entendo que é uma qualificação para todos nós, vou explicar um pouco melhor para entender também a produção desse texto, né, que um trabalho apresentado num GTT que tem uma certa exigência, né, e também foi interessante, né, porque ao apresentar esse trabalho em si lá, daqui a pouco eu comento, surgiram questionamentos legais a gente trazer para cá, né, então os outros eu já não sei para vocês onde estão. Então, nessa apresentação, eu vou pensar, né, vou tentar trazer para vocês quais foram as motivações dessa pesquisa, um pouco da trajetória de outras pesquisas que vão, né, cair nessa, e discutir a pesquisa em si, né? Então, acho que a primeira questão, ela parte dessas problematizações, né, que são problematizações que têm a ver com todos nós, que têm a ver com a própria história do currículo cultural. Então, a nossa história, né, enquanto grupo, enquanto produção, enquanto coletivo que atua não só na prática, nas pesquisas, mas atua de forma bastante, em termos de militância, né, ela emerge, esse grupo emerge, todas as pesquisas elas emergem dessas inquietações. Né? Que inquietação são essas? Então, a gente é formado, todos nós, numa escola que trabalhou sempre a partir da lógica da homogeneização, a partir da lógica da homogeneidade, onde qualquer perigo, qualquer ameaça, né, qualquer sinal de uma anormalidade, né, pensando, sempre localizando o campo teórico que a gente trabalha, né, então, qualquer risco de uma ameaça àquilo que está estabelecido sempre foi visto como um grande problema. Então, tanto a questão de quem é diferente ou da diferença em si, né, como aquilo que produz ou que evita, né, o fechamento das fronteiras da identidade, sempre foi um grande problema. E com toda a discussão que vai acontecendo na sociedade, né, e no Brasil, no final dos anos 90, ou ao longo dos anos 90, a gente entra no século XXI com uma outra bandeira, né, e aí é o momento do surgimento do grupo, ou seja, o problema passa a ser outro. É uma escola que é para todos, é isso que está na Constituição. E uma escola para todos, ela implica, né, deixar bem claro para todo mundo que todos são todos. Né, todos, todas, trans, héteros, pans, corintianos, palmeirenses, católicos, cristãos, alto, baixo, anão, gigante. Uma escola para todos, ela prioriza, né, um trabalho com a questão da heterogeneidade. Então, o problema anunciado é o oposto, né? O problema passa a ser a gente tentar manter aulas numa perspectiva da homogeneização. E eu acho que a grande questão e a grande satisfação e inquietude de todos nós lá no começo do século era, bom, e aí, né? Como trabalhar, como tem sido numa escola que está sendo anunciada, ao mesmo tempo para acolher essa heterogeneidade, trabalhar com as questões da heterogeneidade, mas as formas de organização da escola, as suas pedagogias, mesmo as críticas, em algum momento, né, elas são pensadas a partir de uma lógica da homogeneização. Então, acho que toda a nossa produção, né, toda a produção do currículo cultural e todas as pesquisas que foram feitas aqui, mesmo de outros colegas que não focaram, né, o currículo cultural em si, né, como são o caso das minhas em particular, né, elas estão todas amarradas na mesma inquietação, que eu acho que é isso que coloca a gente dentro do mesmo barco, e por isso também vai facilitar o entendimento da pesquisa, né? Então, essas problematizações, essas inquietações, né, elas estão ligadas, elas organizam, elas, né, geram problematizações que já têm a ver com o campo, né? Então, a questão maior é quem somos no presente, né? A questão que o Foucault levanta, né, a partir do Kant, e que é como nos tornamos o que nos tornamos, como somos, como, né, nos colocamos diante
né, principalmente das questões da identidade, né, de que modo a gente se torna sujeitos, né, de uma certa sexualidade, a gente se torna um sujeito de um certo tipo de docência, de certo tipo de discência, de filho, de pai, de torcedor de futebol, né, todas essas coisas, como a gente, então, tem se tornado no presente. E aí abre perguntas que a gente tem feito quase que em todas as formações e quase todos os movimentos que a gente tem trabalhado, né, com vocês, muitos já aqui já ouviram isso, é como e onde aprendemos a ser quem somos, né, como que nós aprendemos a dizer sobre nós mesmos, sobre os colegas, né, sobre aqueles que estão distantes, sobre aqueles que a gente não concorda com as opiniões e sobre todas as coisas, né, que estão no nosso entorno e nos produzem também. E, do ponto de vista específico, é como a gente aprendeu, né, a dizer, a falar, a defender, a contrapor-se, né, a determinadas ideias de educação física, a determinadas concepções de educação física, de escola e de docência. Acho que a questão da educação física e da escola, elas são mais claras para a gente, porque a gente tem uma produção que tenta produzir um certo discurso de educação física e de escola, mas a questão da docência me parece, mesmo entre nós, né, que ela também não é uma coisa muito, né, muito bem, talvez, mastigada, compreendida, né, para entender um pouco dessas forças que nos produzem, né? Então, nós já tivemos aqui a presença da Marina, né, que fez aquele trabalho a partir da sua própria experiência, né, e das relações que ela estabelece, mas os trabalhos que a gente tem desenvolvido está no aspecto mais amplo, né, no caso dessas pesquisas, com a formação, e a formação inicial, né, a formação que acontece, né, no ensino superior. E, do mesmo modo que, né, que o Foucault ajuda a gente a pensar quem somos, né, ou como estamos sendo, e como é que a gente se liga a certas identidades e somos governados por ela, a questão que está no mesmo texto, né, o sujeito poder, né, do Foucault, então, como que o poder se exerce. Então, eu acho que os trabalhos que eu tenho desenvolvido nessas pesquisas que a gente tem realizado, eles, numa maneira inicial, lá no mestrado, né, de uma maneira ainda um pouco superficial, que eu acho que é própria do percurso, né? Até agora, o trabalho é tentar entender, né, essas tecnologias, essas práticas, esse modo de tentar entender, né, como essas certas maneiras de estar no mundo operam sobre a gente. Então, essa pesquisa em si, e as outras também, né, elas emergem nesse jogo de força, né? Então, nós estamos já há um bom tempo, né, e cada vez mais inserido na lógica, né, de uma hegemonia, de uma racionalidade política, né, de uma forma de governo, né, sobre as populações, no governo no sentido de condução de condutas, né, no sentido Foucaultiano. Não vou ficar mergulhando nos conceitos o tempo inteiro, acho que procurarei passar por isso, mas isso é uma força maior, talvez, né, que a gente identifique como o que produz, que faz emergir essas pesquisas, né? Mais uma vez, né, dialogando com a ideia que não é uma coisa que vem nossa, né? Essa racionalidade tem alterado as estruturas do Estado, e acho que cada vez mais evidente, né, que a gente percebe, acho que no momento em que essas pesquisas foram feitas, que essa distinção entre o público e o privado, essa transformação do Estado no Estado empresa, no Estado competitivo, no schumpeteriano, né, como está colocado no texto, né, o Estado enquanto empresa, elas estavam cada vez mais claras, e acho que no atual momento que a gente vive, né, a gente consegue perceber uma outra alteração no Estado. Eu vou comentar isso um pouquinho junto, para a gente também já abrir outras formas de pensar as coisas, que é esse momento em que o biopoder ou uma biopolítica, né, vai, em alguma medida, dividindo, né, um espaço como a necropolítica, né? Então, acho que é bom a gente lembrar, entender, né, que nas análises do Foucault, principalmente ali naquele texto da Nascimento da Biopolítica, e depois outras leituras que são feitas, e principalmente a leitura do Deleuze, naquele texto Sociedade do Controle, né, há uma certa ideia de um esgotamento, né, das técnicas disciplinares, mas por conta muito mais da mudança, né, dos locais, das coisas estarem mais abertas, mais fluidas, não tanto presas nas instituições disciplinares em si, que não se abandona, né, e principalmente que a lógica do biopoder, que depende também dessas técnicas disciplinares, né, o biopoder, ele que se refere, né, a um Estado que organiza-se, gerencia
né, uma sociedade de forma a promover a vida, né, no biopoder existe uma lógica de que modo, né, que o Estado é autorizado a matar. Né? Então, o Estado é autorizado a matar a partir da própria análise da biologia, né, que classifica as espécies, classifica os grupos, constrói os padrões, etc. Né? E a gente tem assistido cada vez mais, né, acho que a leitura indico, né, a leitura da necropolítica do Achilles Bembe, né, conversando um pouquinho até com o meu filho nessa semana sobre isso, com o Rubens, né, a gente percebe que a discussão, né, do biopoder, né, de um Estado autorizado a matar nessas situações de ameaça à sociedade, ela está abrindo espaço para essa política de extermínio, né, de um Estado que mata, não por questões biológicas ou por questões de produção, de proteção à espécie, né, mas está matando por motivos de controle de território, de tráficos, né, de poder. Né, acho que cada vez mais está evidente, né, o quanto que essas questões do necropoder elas necessitam, né, que a gente tenha um referencial que permita-nos a análise para além de uma discussão, né, do contrato social ou das relações, né, de produção. Eu estou falando isso porque quando a gente pensa, né, nessas forças que estão mexendo, né, no controle das condutas, que mexem nas mudanças dos processos de escolarização, que mexem na produção do sujeito professor, do sujeito docente, elas têm gerado, né, um enfraquecimento desse Estado naquilo que ele foi, em alguma medida, esses Estados-nações foram constituídos, né, e tem aberto espaço para que esse Estado atue em paralelo, junto, ou autorizando, ou não intervindo, né, nessas formas de necropoder que a gente tem assistido no Brasil, para quem ainda não entendeu muito bem isso, né, com os madeireiros, as milícias e tal, mas isso está no mundo inteiro, né, muito na África, muito na Ásia, né, como esse autor que eu citei traz para a gente. Então, essas são as forças, né, que a gente traz, que mobilizam a emergência dessa pesquisa, né, e a força maior essa governamentalidade neoliberal que mexe, né, principalmente no nosso modo de atuação. Também, novamente, trabalhando com outro conceito, Foucault, né, tentando fazer uma pequena genealogia, não em si, mas entender, né, que o pesquisador, que é o caso que está aqui, né, ele também tem uma certa condição de procedência. Né? Então, um professor, né, uma certa formação, uma certa história, marcado por diversas questões que vão atravessando. Né? Então, eu pego aqui essa frase, né, de que a gente é marcado pela história e, ao mesmo tempo, arruinado por ela. Entender essas pesquisas também que a gente vem realizando, todas elas sempre com foco na cultura, né? Acho que a partir do conceito que a gente desenvolve no grupo lá desde 2004, e é né, com esse foco na cultura, tentando estabelecer essa inter-relação do currículo, né? Mas, como vocês viram no texto, que a gente já vem discutindo há um tempo, pensado enquanto um dispositivo, né? Como esse currículo, né, ele reforça, produz determinadas posições de sujeito, identidades, né, para a gente assumir, e como isso impacta diretamente, no caso específico, né, ali na educação física. Né? Então, no mestrado, isso lá em 2004, o que eu estudei, para quem não conhece né, essa linha, foi de que forma os currículos de educação física, né, eles produzem determinado lugar, né, determinado lugar para a gente assumir, e vai produzindo sempre aqueles que não entram nesse lugar, esse anormal como diferença, a diferença sempre tomada numa perspectiva negativa, né? Ou seja, sempre algo que tem que ser normalizado, porque se não é normalizado, ele está autorizado, né? O Estado está autorizado, a partir de todos os seus esforços de normalização, a esse sujeito que não adequou à norma, né? O Estado está autorizado, em nome da defesa da sociedade, a, em alguma medida, matá-lo. Né? Então, esse matá-lo não precisa ser necessariamente a morte ao pé da letra, né? Mas desqualificá-lo, fazer com que ele seja eliminado da escola, fazer com que ele seja eliminado das aulas de educação física, dos times da escola. Então, aquele trabalho naquela altura, né, ele fez entrevistas narrativas e, na verdade, na época, mais com histórias de vida, com 3 sujeitos que frequentaram a escola em tempos diferentes e condições identitárias diferentes. Né? Depois disso, já para o doutorado, né, o trabalho já foi discutido, já foi comentado algumas vezes aqui, né, havia uma intenção de pensar isso no currículo cultural, já que a gente tinha o currículo cultural como uma aposta, né, e cada vez mais
principalmente depois do texto da Glória, né, tenho usado muito essa ideia de ser uma aposta e não uma proposta. Inclusive, submeti um artigo recentemente aí com o Fidel, né, que tem ajudado a gente a pensar as questões nietzschianas no currículo cultural, colocando ele como um currículo aposta, né, então, muito influenciado pelo texto da Glória, né, e não um currículo proposta, né. Então, essa aposta, né, de que identidades eram essas que o currículo cultural promovia, mas as análises que a gente foi fazendo ali, esse agente é o velho eu, né, já com a orientação dele, né, já num trabalho de parceria mais aprofundado, né, achamos que era mais interessante por conta de determinadas ideias que a gente achava que talvez uma pesquisa junto aos colegas do grupo, né, fosse muito conduzida e ela fosse um pouco muito contaminada. Resolvemos olhar para a própria formação do docente. Então, se no primeiro momento, no mestrado, a gente olha para a educação básica, no segundo momento, vamos ver que tecnologias são essas que o currículo produz, né, e que tipo de posição ele vai produzindo para a gente assumir. Né, e para quem já leu, né, a gente cria ali a noção do Ben 10, né, como esse professor fragmentado, esse professor multifacetado, produzido para atender uma diversidade enorme de situações, e todas elas muito frágeis, né? Um sujeito muito fragilizado, mas que nessa questão dele, ele vai sempre também, ao mesmo tempo, ser um monstro, né? Que adverte a sociedade que o produz, ao mesmo tempo ele é capturado, e ao mesmo tempo ele é resistência, né? Então, o trabalho ali sobre o currículo na formação superior, a partir de determinadas características, acho que isso é importante marcar, do setor privado. Então, é ali, né, a questão do neoliberalismo vem forte, coisa que não estava tão presente, né, bem superficialmente no primeiro momento. Feito isso, aí eu caminho para uma pesquisa de pós-doutorado, novamente com uma supervisão e parceria do Marcos, e aí nós fomos olhar, bom, se a gente olhou para o currículo, e esse currículo produz esses lugares, né, de uma identidade fragilizada, como é que esse professor formado por esse currículo, mas que também tem no currículo movimentos de resistência, né, porque também estamos atuando lá com outros colegas bastante engajados nessas lutas, como é que esse professor, então, vai para a prática? E fizemos o trabalho ali de pós-doutorado, né, investigando uma colega, né, uma professora de educação física, que foi minha aluna, que fez formação na prefeitura para entrar atuando com o currículo produzido por todos nós, né, apesar da assinatura só de 2, mas é um currículo produzido por todos, fez curso com o Marcos, né, fez curso com vocês, que trabalhavam na época com aquele sala de professores, né, aquelas formações que a prefeitura disponibilizava. Então, uma pessoa que teve toda essa trajetória, como é que ela atua? Né? Então, nós fomos olhar de que modo que se dava, né, esse controle das condutas, esse governo das condutas desse professor formado num determinado segmento, né, do empresariado, com um discurso bastante multifacetado, como é que o Ben 10 está na prática, né? E os resultados são bastante interessantes, porque a gente vê que, em termos de educação física em si, é um professor Ben 10, né? Um professor bastante confuso com relação ao que é educação física, apesar das suas certezas, né? Mas é um professor, do ponto de vista político, muito engajado, né? Um professor bastante atuante, ou uma professora, no caso, bastante atuante. Bom, isso foi ali em 2014, 2015. Em 2015, eu passo eu tenho o concurso, né, para a vaga de professor da Unicamp, e o concurso para a vaga do edital de concurso, ele solicita, né, ele vai ter uma prova didática, né, uma prova de conhecimento do tema, né, uma prova escrita sobre os temas que são relativos à cadeira que se vai ocupar, uma análise da tua produção, né, do teu currículo, e tem uma análise de um projeto. Você tem que apresentar um projeto de pesquisa. E aí, mais uma vez, né, tem que recorrer a quem sabe, tem que recorrer a quem tem bastante experiência. Então, conversando com o Marcos, fala, bom, e aí? Né? E o Marcos falou, olha, você tem que mostrar coerência na sua produção. Então, o que eu fiz? Né? Eu peguei todo esse encadeamento, e por isso que eu estou explicando isso para vocês, para entender essa pesquisa, né? Essa pesquisa, ela é o projeto de pesquisa que eu apresentei para a universidade quando eu entrei, né? E foi aprovado, né? Então, é um projeto que tenta mostrar, né, uma continuidade, uma certa, eu entendo como descontinuidade e continuidade, né? Estou continuando
estudando o currículo, né? Há uma descontinuidade entre níveis, há uma descontinuidade entre algumas coisas que se observa, mas aí eu penso assim, bom, o que eu faço, né? O que eu vou criar do nada? Não, a questão é, bom, estou indo para o setor público, estou indo para a universidade pública, estou indo para uma faculdade que tem uma trajetória muito forte nas pedagogias críticas do ponto de vista da licenciatura. Então, é na FEF que as primeiras ideias de fenomenologia na educação física são produzidas nos anos 90, né? É na FEF que saem os encontros, né, que são produzidos os encontros, e tem dois autores que são oriundos de lá, que vai produzir a metodologia de ensino de educação física. Então, ou seja, a discussão da pedagogia crítica, seja fenomenológica ou histórico-crítica, estava situado nesse lugar. É um grupo que tem um projeto pedagógico construído, né, com muita força sobre isso, apesar de que não é, né, a maioria da própria universidade, da própria faculdade. É um grupo de professores que ocupa, né, um espaço político no CBCE por bons períodos, né? Nós sabemos a quem eu estou particularmente me referindo aqui. Então, a ideia foi mais ou menos fazer, olha, se o setor público, né, principalmente essa faculdade, né, ele anuncia uma construção de uma determinada forma de pensar a educação física, que em alguma medida, né, ela se posiciona de forma crítica ao capital, né, às questões, né, dos usos ideológicos da cultura corporal, se cria tudo isso, bom, e aí? Como é que essa universidade, essa faculdade, né, porque é uma faculdade dentro de uma universidade, visto que a gente tinha feito isso também na outra pesquisa, né? Ou seja, eu olhei a Faculdade de Educação Física dentro de um centro universitário, vocês têm mais forças atuando. O que acontece lá em relação a essa formação? Então, vem a pergunta, né? É uma formação que permite a resistência, né? Ou não? Como é que é isso? Então, essa é a ideia, né? Para a gente entender aonde essa pesquisa nasceu, né? Como ela foi desenvolvida, por que ela foi apresentada, né? E ela foi desenvolvida depois que o projeto foi aprovado, né? Tem um trâmite, né? Para a gente conseguir ver dessas coisas, né? Demorou aí um ano e pouco para ser, do ponto de vista com apoio, mas já vinha iniciando, né? Com certas investidas que eu vinha fazendo nas aulas, né, observando e também já coletando alguns dados a partir das próprias aulas que eu dava, né, porque eu assumo as disciplinas de ensino médio, educação física no ensino médio e de estágio, então fiz muitas atividades com os alunos, vendo de que modo eles pensavam a educação física. Então, esse quadro inicial é para a gente entender por que essa pesquisa, né, teve a cara que teve, como chegou, para ver que não é nada que vem, né, da cabeça própria do pesquisador. Bom, então, no modo geral, essa pesquisa ela está apoiada em quatro objetivos, né? Então, quais são os regimes de verdade que aprisionam o professor na sua história? Isso, se vocês verem as produções, vai remeter isso o tempo inteiro, né? Escrevinhando de um outro jeito, né? De que modo que o professor aprende a falar de si e dos temas, né? Que atravessam a sua atuação. Aí a gente trabalhando com a ideia de discurso pedagógico, né? Então, a ideia, os discursos se organizam a partir de determinadas formações discursivas, tem discursos médicos, discursos jurídicos, né? Discursos religiosos. Então, quais são os discursos pedagógicos, né? Que vão caracterizar essa formação e qual tipo de posição de sujeito eles permitem os professores assumirem, né? Na formação inicial, que tanto vai marcar essa subjetividade, mas como principalmente, né, aí a gente não abandona, eu não abandono Stuart Hall, né, pensar de que modo que isso produz né, determinada posição de sujeito, que a gente vai chamar isso de identidade, da educação física, porque é o que nós aqui temos, né, nós temos uma identidade de educação física com a qual a gente, né, produz a própria identidade e tenta mantê-la, e do mesmo modo outras, né, do próprio professor, né, e desse contexto maior da própria formação, né. E como que ele, então, atua, né, no seu cotidiano a partir desses elementos, né. Então, que marcas, por isso a palavra marcas, né, ou seja, e regimes de verdade isso vem que vai marcar esse professor no seu corpo, né, e enquanto história, né, que ele é constituído e arruinado por essa história, tentar entender, né, como isso fica no sujeito. Bom, eu vou gastar também, fiquei pensando bastante como conduzir esse encontro, falar bastante das questões metodológicas, né, acho que para a gente abrir um espaço que acho que também foi pouco
em todas as apresentações, a gente gastou pouca tinta, vamos dizer assim, né, ou pouca saliva aqui. Então, né, Nina, os mais antigos aí do grupo, as pessoas mais antigas, vão lembrar que lá na outra década, né, nós fizemos uma discussão sobre a ideia de bricolagem, né? E vocês vão lembrar, né, que uma das discussões que surgiram foi assim, pô, mas fazer um monte de método, né, a gente não vai dar conta nunca de fazer uma pesquisa, né? E uma das interpretações que nós fizemos daquele texto é que a bricolagem ela vinha muito mais como uma base filosófica, um modo de conceber a pesquisa, e que ela realmente só seria feita a partir das necessidades da própria pesquisa, ou seja, foi uma leitura, né, que a gente fez ali daquele texto lá atrás. E isso tem ficado muito forte, né, comigo, foi assim no doutorado, né, também foi assim no pós-doutorado, e aí mantive isso, e particularmente acho que os resultados são bastante interessantes. Então, o que eu fiz? Né? Eu selecionei estendi o convite, né, para 5 pessoas formadas no mesmo currículo. Então, em 2006 ou 2007, a FEF introduziu um novo currículo, né, lá construiu um novo currículo, e agora, o ano que vem, né, sairá um novo currículo, ou seja, 16 anos depois, a gente terá um novo currículo. Então, esse percurso aqui interessou-me, assim como no texto, na pesquisa de mestrado, pessoas com o mesmo currículo, então, sujeitos do mesmo currículo. Nós demos alguns cursos lá de extensão, né, alguns colegas aqui participaram lá, e eu ia fazendo convites, né, perguntando para as pessoas, etc. Então, eu consegui 5 pessoas formadas no mesmo, né, na mesma universidade, no mesmo percurso, do mesmo currículo, mas que não são da mesma turma, né, são pessoas de turmas diferentes. Isso é interessante porque na Faculdade de Educação Física, acho que no setor público, de um modo geral, há uma certa alternância nos docentes por uma lógica de pesquisa. A pessoa sai para fazer a pesquisa, a pessoa não é daquela cadeira, está substituindo por um tempo para entrar outro. Um pouco diferente, né, no setor privado, onde a gente sabe que essas mudanças, elas, quando acontecem em larga escala, é porque tem a ver com a própria estrutura daquele lugar, né, que contrata e demite o tempo inteiro, mas a gente sabe também que em muitos lugares tem umas pessoas muito sedentárias, né, por questões políticas dentro da própria instituição. Então, pensar em pessoas de idades diferentes, de percursos diferentes, perdão, percursos iguais, né, o mesmo percurso, o mesmo currículo, mas com experiências diferentes, alguns no noturno, outros no diurno, né, pessoas que fizeram disciplinas com o professor, depois a mesma disciplina com o outro, ela atenderia, né, uma das questões do método, né, que daqui a pouco eu explico um pouquinho para vocês, né, que é ter uma certa homogeneidade, mas, ao mesmo tempo, uma heterogeneidade. Então, esse foi um dos primeiros critérios para eu selecionar as pessoas para a pesquisa. O segundo é que seriam pessoas com atuação na educação básica em níveis diferentes. Então, eu tenho professores desses 5, né? Eu tenho professores que atuaram na educação infantil, em outros níveis, né? Ensino fundamental e ensino médio. Então, os 3 níveis da Fundo 1 e Fundo 2, né? Então, nos 3 níveis, ou da educação básica, esses 5 ocupariam isso. Então, com isso, eu teria uma homogeneidade, novamente, né? Ou seja, pessoas do mesmo currículo, assujeitadas aos mesmos discursos, porém, assujeitadas de modos diferentes conforme esses discursos foram enunciados, e que também, ao trabalhar em níveis diferentes de ensino, acessam, né, outros discursos sobre educação física e educação, e também professores de escola pública e escola privada. Então, tentei, diante desses critérios, né, pegar um grupo que, novamente, ao mesmo tempo homogêneo e bastante heterogêneo, né? Então, organizamos, no primeiro momento, entrevistas narrativas, como esses 2 textos, eles estão pautados nas entrevistas narrativas, vou explicar um pouquinho, né, alguns dos seus procedimentos, né? E também, depois, num segundo momento, eu fiz um grupo de discussão. Então, foram entrevistas, né, individuais, mas com a estrutura de entrevista narrativa, e depois, num outro momento, um grupo de discussão a partir de um tema único, que foi o tema comum a todos os 5. Então, os 5 vão fazer narrativas muito similares, né, das disciplinas, de algumas coisas assim, mas o enfoque que todos trazem como comum
né, é que todos são, né, defensores de uma educação física crítica. São todos defensores de uma educação física pautada na noção de cultura corporal, né? Então, o debate, depois, no grupo de discussão, ele foi em cima da noção de cultura corporal. Os textos que eu mandei para vocês, como um vai ser publicado essa semana e o outro já está publicado, eles estão ainda nos resultados das entrevistas narrativas, né? Tem mais 2 trabalhos, um trabalho que está focado no grupo de discussão. Também não contei, mas também para vocês, mas eu apresentei também esses resultados em congressos diferentes, né? Então, além da Amped, foi no Combrace, foi no SBES, que é de Estudos Culturais lá no Sul, foi no da Unesp e num da própria FEF, né? Então, também dividi os resultados nesses lugares aí, né? Bom, no caso, por que foram 4? Né? Porque uma das professoras estava grávida e não pôde comparecer no grupo de discussão. E como ferramenta conceitual, né, como ferramenta para análise, o conceito de governamentalidade, né, a noção de governamentalidade do Foucault, entendendo como, né, as técnicas, diversas técnicas, né, de governo, né, da população, de governo de um conjunto de pessoas, como técnicas do próprio indivíduo, né, e como que ele aplica sobre ele mesmo, né, as técnicas de governo de si. Bom, aqui eu trago um texto, apenas para entender a ideia de narrativa. Esse texto é do Barthes, né? Como eu recortei direto do livro, agora que eu percebi que está sem o nome, né? Mas se vocês lembrarem, né, o Roland Barthes, ele é um cara, um autor ali da literatura, da semiótica, ele é considerado por alguns um dos primeiros pós-estruturalistas. Nem muitas vezes ele é chamado assim. No texto, se não me engano, não, com certeza, naquele texto, Currículo como Fetiche, o Tomás Tadeu Silva anuncia, né, que o Barthes tem uma grande fase estruturalista e, no fim, ele estava caminhando por uma fase pós-estruturalista. Então, como o Barthes tem um texto muito importante, né, que é o primeiro a dizer, né, da importância dos textos abertos, né, que os textos são sempre passíveis de leitura e que não é o autor que determina, né, o significado do texto, mas são os leitores que interpretam o texto de várias formas. Esse texto é um texto que depois o Foucault amplia com um outro texto chamado O que é um autor, em que ele faz o diálogo com o Barthes, né? Então eu trago aí, né, deixo um tempinho para a leitura de vocês, enquanto eu bebo água. Opa. Então, a ideia de entrevista narrativa, ela é uma tentativa, né, de um esforço que já foi colocado aqui, de uma grande dificuldade que nós temos enquanto pesquisadores e pesquisadoras que se identificam e pensam a partir de alguns pressupostos pós-estruturalistas ou, né, de algumas formas de pensar do pós-estruturalismo. A gente sempre tem que ficar um pouco atento, né, porque todos os métodos eles têm uma grande força no estruturalismo, quase todos eles têm análises estruturais. Esse aqui não é diferente, mas na literatura, né, depois, se vocês quiserem, eu indico, eu tenho ele em PDF, o livro todo, né, que vai falar sobre diversas formas de pesquisar imagem, som, textos, etc. Eu acho que o texto dá escapes, né? Dá para a gente pensar não uma narrativa, né, como uma fala estruturada, né, que dá indícios de certas estruturas, mas que permite a gente fazer um jogo ali, meio tentar escapar a partir de algumas coisas que o próprio texto da entrevista narrativa ele fornece, né? Então, como a narrativa ela está em tudo, né? Ela está presente em toda a forma da gente comunicar a vida, ela por si só já é interessante, né? Então, alguns elementos que eu trago aqui para a gente pensar, né? A narrativa é um acontecimento que está sempre indexado, está sempre amarrado a uma determinada condição de um lugar, né? E a um tempo histórico, né? Então, isso também ajuda a gente a localizar,
né, aquela fala, né, num determinado contexto, né, de produção desse discurso, né? Elas se referem sempre à experiência do sujeito, então é o modo como o sujeito vê a si nesses espaços, né? Ela é muito detalhada, né? Então, porque a maneira como você vai conduzindo as pessoas detalham e já não é a primeira experiência que eu tenho, né? Então, você ter feito com 5, já tinha feito antes com a outra pessoa, né? É muito interessante, né? Porque a gente tem uma, uma propensão nesses espaços, me parece, né? Que é para contar uma história, ela vai alimentando, a história vai alimentando a própria história e as pessoas detalham, né? E o narrador, ele geralmente ele faz essa narrativa ligando aquilo que ele está, né, contando, né, aquele acontecimento a um determinado tempo, né, e onde ele atribui um sentido àquilo que ele está fazendo. Então isso também é perceptível na hora que você vai tratar a fala, né? O caso não é a gente buscar uma sequência cronológica em que pese todos os narradores fazerem, né, uma narração cronológica com pequenos retornos, né? De vez em quando, fala assim, eu esqueci de falar tal coisa, e a pessoa fala, mas suscitada pelo aquele acontecimento que ele está narrando naquele momento, né, da narração, né? O que interessa para o pesquisador é tentar entender de que modo que ele vai, no caso da pesquisa em si, o sentido dado pelo narrador. No caso do que a gente está fazendo, né, a gente não vai buscar o sentido, a significação no sujeito. E aí, mais uma vez, eu retorno, reforço, às vezes a gente fica, né, cai na armadilha de falar as significações do sujeito. As significações do sujeito é uma visão fenomenológica de um sujeito que constrói a própria consciência quando ele significa o ato, né, ou o acontecimento. Mas que a gente pode pensar isso em termos, né, de uma ordem discursiva. Não é um esquema de pergunta e resposta, então ela é bastante aberta, né? Tudo aquilo que o sujeito narra é porque ele considera aquilo como relevante. Então, se a gente for pensar em termos das marcas, né, desses rastros, fica talvez mais interessante buscá-lo nas narrativas, né, porque é o que ele entende como aquilo que fica, né, conforme a perspectiva que ele tem do acontecimento. Uma ideia do próprio referencial é que a ideia da linguagem, né, porque como também ela é estruturalista, né, ele evita um sujeito da consciência, né? Então, é uma linguagem produzida culturalmente e socialmente, né? Então, não é uma linguagem do sujeito, né? A narrativa sempre vai privilegiar as experiências, né, que esse narrador destaca, não é uma cópia da realidade, né, mas também não é uma narrativa fora do mundo, né, porque se ele tem que usar o discurso, ele não pode ficar elucubrando coisas que estão fora daquele contexto que ele narra, né? Não temos que fazer a comprovação do que ele está falando. E aí eu me lembro, velho, né, que logo no começo, lá em Gênesis, né, das nossas discussões, acho que a Nina vai lembrar, havia muito essa questão, né? A gente fala assim, pô, mas o cara está contando, e se ele estiver falando a mentira, né? A gente sempre levantava isso, se for mentira, e a gente falava assim, acho que o velho vai lembrar, pouco importa. E as pessoas ficavam muito incomodadas, né? Não, então você tem que pegar a narrativa e lá ver o que ele está fazendo, né? Mas o que ele está fazendo com a sua presença pode ser uma mentira, se a gente for, né, pensar de outro jeito, né? Então não interessa, interessa são as condições de possibilidade dele narrar, né? O que ele vai usar de recurso para poder narrar aquilo, ele não vai poder inventar milhões de coisas, qualquer coisa que ele for narrar, mesmo que não seja aquilo que aconteceu de fato, etc., só é possível dentro daquilo que o discurso permite ele dizer, né? São sempre interpretações, né? Expressam, né, o modo como esse sujeito vê, o que ajuda a gente a pensar que ele está falando de determinado lugar, determinada posição de sujeito, né? Ela é sempre situada, então, novamente, não importa se é verdade ou falso, ele só pode falar naquele contexto, né? Elas têm que ser compreendidas, então, quando eles falam, né, o caso do pesquisador, ele tem que fazer um esforço de localizar essa narrativa fora da dimensão daquilo que está sendo dito, né, daquela experiência da sala da aula, da experiência que ele teve com a aula de fulano, ciclano e beltrano, para entender como aquilo está amarrado, né, com o contexto mais amplo. E aqui, né, como todo trabalho discursivo, sempre tem que se referir, tem que ter um referente, tem que ter algo, né, com o qual ele se direciona, e o que interessa para a gente aqui é que esse referente é o currículo, né? Então, são alguns aspectos, né, da narrativa. Então, como elas foram feitas?
Ao convidar, expliquei o que era o processo, né? Tem toda a questão do termo consentimento, que explica os objetivos da pesquisa, expliquei os objetivos, né? Depois de transcrito e analisado, foram os primeiros a receber, a ser comunicado da produção dos resultados, né? E também, agora eu perdi um pouco o que eu estava falando. Bom, e aí há uma pergunta disparadora, né? Então, a pergunta disparadora é muito simples, né? Conta aí, né? Como é que foi a tua experiência, a tua vivência no currículo da FEF, né? No currículo da faculdade. Então, é interessante porque eles começam contando, isso é muito interessante para pensar certas coisas. Todos começaram contando por que fizeram educação física. Eu não perguntei por que foi fazer educação física. Então, isso me mostra também, em alguma medida, né, que há um certo discurso aí nos cursos de formação, nos espaços formativos, que o cara precisa se remeter para dizer por que ele fez educação física. Até porque, se a gente for pensar nas primeiras pesquisas que aparecem nessa direção, acho que a do Daolio é bastante marcante, né? É sempre uma busca de justificar porque o cara está fazendo faculdade. Né? O cara está fazendo faculdade porque ele constrói para ele, né? Por que eu vim fazer isso? Por que eu fiz aquilo? Eu só pedi para contar. E aí as pessoas começavam sempre, né, gastando bastante tempo para contar porque entraram lá. É interessante porque depois a gente vai trabalhar com esses dados também, né? Bom, então agora já falando um pouquinho dos textos, né? Então, os textos, eles foram divididos conforme né, as falas, né? Eu fui buscando determinados elementos que permitissem a gente localizar. E aqui, né, eu já fui perguntado sobre isso lá na Amped, né? Esse aqui, né, que é o trabalho que foi para a Amped, por que eu não olhei outras coisas? Né? E a resposta é muito simples, porque eu não me interessava em outras coisas. Né? Então, eu não estava vendo aqui, não estava querendo ver quais são as marcas do currículo para a pessoa ter um comportamento moral XYZ. Né? Não estava pensando nisso, estou pensando, as forças estão dando, são essas, são as maiores forças, a escola anuncia isso, o projeto anuncia isso, e aí? Né? Então, o texto acaba, lógico, tem que ter um limite, né? Tem que estar limitado, porque a pesquisa, né, também tem seu tempo. Né? Então, ali, trabalhando um pouco com 3 conceitos do Stephen Ball, né, é um autor que aqui muitos aqui já leram, né, já trabalhamos, que ele ajuda a gente a pensar as políticas de formação, as políticas de construção de currículo, e ele vai trabalhar, né, muito com essa ideia, né, do mercado, gerencialismo e performatividade. Né? Então, numa das tecnologias neoliberais que ele anuncia que estão atuando, né, nas políticas curriculares, na formação dos docentes, etc., há um texto bastante interessante, chama Reformar Escolas, Reformar Professores. Ele vai falar que é isso. Né? Então, a escola, o conhecimento, as suas práticas muito ligadas a uma certa ideia de demanda de oferta e procura. Então, a gente está lá na escola, há sempre um interesse em certas coisas serem pautadas na lógica da mercadoria. Então, desde a negociação da merenda, desde a compra do material escolar, né, desde a negociação dos salários, todas essas coisas estão ligadas a uma certa lógica de mercado. Né? Ela está sempre pautada, né, numa discussão entre ali a questões de valor de uso e de troca. A questão do gerencialismo, né, que é um dado bastante interessante, um conceito bastante interessante, resumidamente, é que o gestor, né, o antigo diretor, antiga Nina, coordenadora, supervisora, essas pessoas deixaram de ser tudo isso e passaram a ser gestoras. Né? E qual é a gerência delas? A gerência é criar um clima competitivo dentro do próprio trabalho, né, colocar uma outra rede de relações que são menos de solidariedade, menos da ética, mas que levem todo mundo, né, a um espírito da concorrência para o bem da própria escola ou da própria empresa. Né? Então, a ideia do funcionário do mês, o bônus, né, a gratificação por desempenho, por resultados, essas coisas faz parte, né, um pouco dessas questões do gerencialismo. E a questão da performatividade, ela tem a ver com as notas, a maneira como as coisas são ranqueadas, né, a valorização do sujeito em determinados espaços. Então, o professor faz um curso, o professor fez um trabalho X, né? A gente fica sendo divulgando aquilo na escola. Então, às vezes, muito cuidado, né? Quando a gente quer divulgar o nosso trabalho na escola, o trabalho que as crianças fizeram, para não cair na lógica de que aquilo está na perspectiva da performance, né? Da performatividade. Eu fiz aqui
também estou fazendo e tal, porque é uma linha muito tênue, né? O neoliberalismo, por isso que brincam muito que ele é um camaleão, né? É uma linha muito tênue entre os discursos neoliberais e os discursos críticos, né? Alice Lopes, Elizabeth Macedo, tem vários textos onde elas vão mostrar como certas palavras, né, são apropriadas, né? No texto recente que Nery e Nunes produziram lá na Conexões, a gente vai falar sobre a questão da qualidade, né? Como a ideia de qualidade, de repente, ela virou quantificável, né? Então, muito cuidado, acho que serve para a gente pensar essas coisas. Bom, então, os três elementos que aparecem, né, que a gente escuta, né, nas narrativas, é a discussão das bolsas, né? Então, o cara que você pede, PAD, né, bolsa de C, né, tem toda uma busca lá pela bolsa, e um dos critérios é o coeficiente de rendimento, né, é o chamado CR, né? Então, isso gera nos alunos várias práticas interessantes. Contarei aqui uma para vocês. Tem um modo de avaliar na escola, na aula, né? Como muitos aqui, não me preocupo com a anotação, e apoiado, né, nas discussões que a gente já fez aqui de avaliação, eu faço um momento final em que os alunos eles discutem os critérios, eles fazem toda uma dinâmica lá para a gente pensar o que ser avaliado, como ser avaliado, para que ser avaliado, e no final, naquele período, né, depois que eles fazem tudo isso, a gente toma decisões, expõe de determinados modos, eu mudo as disciplinas e a nota é 10 para todo mundo. E aí vem um aluno, ele chegou para mim e falou assim, olha, legal, nossa, bacana, entendi a questão da eficiência aqui, só que não concordo. Eu falei, e por que você não concorda? Ele falou assim, porque eu estou concorrendo uma bolsa, ele ia para a Dinamarca, né? E o meu CR está em disputa com fulano ali. E ele não fez porra nenhuma. E não sei o quê, e blá, blá, blá. Eu falei, ué, e o semestre inteiro você não falou nada? Você não foi falar para ele fazer? Não sei, bom, aí ele ficou falando um monte de coisa, eu falei assim, olha, legal, também te entendo, mas você vai discutir isso com a DAC, que é o, né, o departamento lá de burocrático das notas, não comigo. A nota é meu critério. Então, veja, né, um menino bacana, um menino interessante, mas que, né, na busca pela bolsa, o que não vai gerando em termos de comportamento ou em termos de subjetivação, né? A discussão da formação permanente, né? Eu coloquei um asterisco nas questões da bolsa, porque essa foi uma das perguntas que me fizeram no Amped, um professor que reconhecido e tal, porque quando o texto aparece, o cara falou assim, e como você acha que tem que ter bolsa? Como é que é o critério? Ele perguntou, olha, legal, mas qual é o critério para ter bolsa? Eu falei, não tem que ter critério, a bolsa é para todo mundo. O aluno tem que ter bolsa para estudar no ensino superior, ele tem que ganhar, porque aquilo né, não é mais criança, né? Eu fiz uma defesa ali, ele falou assim, mas e se não tem? Qual é o critério que você propõe? Eu falei, sorteio. Quando eu falei sorteio, todos aqueles professores da Amped, muitos que a gente lê aqui no certo e tal, as pessoas não concordaram muito, acham que tem que ser um mérito. Aí há justificativas, é emblemático, só que na porta da sala que eu estava apresentando, estava lá um edital de bolsas. E o edital de bolsas era muito similar a esse, que é muito similar a da USP, né? Então, qual é o critério? Não tem, vamos lutar. Não tem, é para todos. E vamos engajar os alunos para tomarem outras atitudes na aula. Essa é uma posição que eu tomo, né? Não precisa ser nenhuma verdade, mas é só para a gente ver como isso mexeu, né? A questão da formação permanente, e que ela tem a ver, né, com esse tornar-se, né, o tempo inteiro você investir em capital humano, que também a gente tem que pensar o que a gente faz aqui, né? Muitas vezes a gente vem para cá, não há compromisso, não há crédito, não há nada, mas às vezes a gente também está pensando isso aqui como um investimento. Eu quero conhecer mais. Você quer conhecer mais para quê? Para ter o gosto do conhecimento, para que você se deleite com o conhecimento, ou você quer conhecer mais para melhorar a sua prática? Então, nós somos todos também sujeitos, né, dessa ordem aí. E o incentivo, né, para que cada um tome conta e se responsabilize e arque com as consequências, né, das suas escolhas, como se isso, né, fosse tão simples, principalmente quando você chega no ensino superior, depois de 17 anos de regulação total na escola, chega no ensino superior, você tem, né, possibilidade de sair, entrar da aula, fazer outras coisas e tal, e depois você se dana ali, né? Então, essas três tecnologias, né, que têm a ver com essas questões, a gente fez a análise nesse texto, e aí, né, o destaque, né, trabalhando com o sujeito de interesse do Foucault, e esse sujeito cliente que o Veiga Neto trabalha também, né, a gente explica ali no texto, ele aparece fortemente. Então, começa aí, né, a universidade pública, né, espaço público, né, o dinheiro público, incentivo para todo mundo, mas lá dentro, né, talvez a defesa nossa de ser um espaço, né, de resistência, de solidariedade, visto que a sociedade que investe,
lá dentro, ela teria que devolver, lá dentro ela também tem outras práticas que são bastante paradoxais com aquilo que ela própria comenta, né? Aqui eu trouxe, então, já caminhando, né, para um encerramento, que vai demorar, lógico, né, para falar tudo isso, eu trouxe o resultado de quase todas, né, dos 4 textos produzidos. Vou só citá-los, né, não vou desenvolver, eles estão desenvolvidos nos textos, aqueles que não apareceram nesses 2 textos, eu gasto um pouquinho mais para falar, né? Então, quais são os discursos de verdade, né, que estão lá, que a gente assume, né, que constitui esse sujeito, né, docente e a própria educação física, né? Essa hegemonia, né, das disciplinas mães e das disciplinas mães, principalmente da biológica, né, e das disciplinas técnicas, né? Essas são as consideradas ou as mais importantes ou as mais difíceis, mesmo com todos os problemas, né, que a gente anunciou ali. Coloca uma hierarquia de saber, então é muito interessante, porque isso tem a ver também com as questões da língua, né? Porque muitas disciplinas, os professores se referem a textos em inglês, e aí por isso, né, que são produzidos, né, em outros lugares, a gente também discutiu essa questão no texto, os alunos acham que elas são mais, né, essas disciplinas são mais interessantes, né, do que outras que são muito mais densas, né? Então, é também interessante pensar no valor social delas, porque, do ponto de vista da remuneração, são essas disciplinas que estão mais hierárquicas, né, que na cabeça deles, né, é o que vai garantir lugares do trabalho que possibilita melhor remuneração, né? E aí é muito interessante, porque isso não apareceu aqui na pesquisa, mas a gente vive na faculdade. Lá na faculdade tem o começo do ano, tem sempre aula de abertura, né? Tem aula de abertura da pós-graduação, Marquinhos, Marcos, né? Pedro já foram lá, Felipe fala na abertura da pós lá, ou dos grupos, mas tem a abertura da disciplina da graduação, que, aliás, acho que foi uma vez, não sei se tenho certeza se o Marcos foi, e nos últimos tempos que eu estou lá, né, eles sempre chamam alguém do bacharel e alguém da licenciatura. Da licenciatura, né, a gente sempre chama pessoas, né, agora a gente chamou uma professora que está numa escola de tempo integral, da luta, batalhadora, e aí sempre o pessoal do bacharel chama o cara que é técnico no Chelsea, o cara que é o diretor do movimento paralímpico, né, vai chamando pessoas né, que já transmite uma ideia de sucesso ali também, então isso também reforça um certo conhecimento, né? Fica fácil, né, entender a ideia de corpo. Então, o corpo, do modo como ele é trabalhado na formação, é esse corpo passivo de intervenção. Então, fica fácil também a gente ver as ações do biopoder, né, e pensar todo esse discurso biológico que tem sobre padrões de movimento, habilidade, aptidão física, né, que também permite que as intervenções que sejam feitas sobre esses corpos sejam na busca do desempenho, né, do gozo pleno de si, como também, ao mesmo tempo, aqueles que não são vão ser marcados, né, como passíveis de morte, se a gente for pensar com Foucault e o racismo de Estado, né? Também o conhecimento como utilidade, sempre o conhecimento utilitário. No caso das ciências humanas sociais, é o conhecimento que me permite a leitura mais crítica de mundo, né? E os conhecimentos técnicos são aqueles que me permitem dar a aula prática, né? Então, é interessante, e isso é algo que a gente sempre discute, né, o quanto que o modo como a gente também conduz as nossas formações dá elementos para os professores no dia seguinte para o chão da escola minimamente ter elementos para o trabalho, né? Então, a gente percebe nas entrevistas que na hora do vamos ver, na hora que chega lá, currículo crítico é legal, currículo pós-crítico é legal, mas a aula tem que ser aquelas da pedagogia do esporte, porque é aquela que dá condições para dar aula. E é interessante porque quando a gente olha muitos relatos aqui do grupo, né, que são muitos, a gente vê marcas disso também, né? Então, volta e meia, a gente vê lá, né, somente quando se trabalha com luta. Quando trabalha com luta, a gente vê muitos jogos de luta na aula, né, que muitas vezes não tem a ver com aquilo que está na cultura da luta, né? Para a gente ver como, né, isso também está em todos nós. A construção do conhecimento fragmentado e naturalizado que faz, né, um efeito lá na frente que a gente vai trabalhar, né? A ênfase, né, nas metodologias ativas e tudo aquilo que vem junto, que está associado com a lógica neoliberal na escola, né? A ideia de que a gente tem que trabalhar a partir dos interesses e necessidades das crianças, que é muito confundida quando a gente vai lá e fala que a gente vai trabalhar com os saberes das crianças e dos jovens. Aí, quando eu falo, né, olha, a gente vai trabalhar com os saberes para depois ampliar
fica difícil de entender qual é a ideia que eu trabalho com o saber para ver o que falta, né? E falta, né, gente? Falta sempre na perspectiva tanto crítica como tecnicista, né? Porque eu tenho um sujeito alienado, está faltando a consciência, né? Eu tenho um sujeito que está em desenvolvimento, está faltando tal conhecimento, né? Os discursos, aí eu falo, todos são muitos jargões, tá, gente? Né? O jargão da interdisciplinariedade, da educação por competência, e aí a educação por competência acrescida de contexto histórico, é uma mistura, né? Muitas vezes eles pensam que o trabalhar perspectiva crítica é contar a história do futebol, né? Estou dando aula aqui, hoje, o que você trabalha? Eu trabalho na perspectiva crítica. Por quê? Porque eu contei a história do futebol, né? Então, só por fato de eu ter usado um recurso das humanas, vamos dizer assim, o conhecimento das humanas é associado com conhecimento crítico, né? E esses resultados, gente, a gente encontra em vários lugares, porque estava na outra pesquisa também, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Bom, a questão da ludicidade, do prazer, resolução de situações e problemas, que é muito forte na pedagogia do esporte, né? Outra coisa muito legal que eu acho que é a rejeição de outros discursos, né? Então, assim, ninguém quer para si a pecha de tradicional tecnicista, ensino sentado no docente. Esses discursos estão aí, mas fazem, né? Estou acompanhando um trabalho aí numa outra escola que é muito interessante. Os professores acham que são, né, os professores. Aí, quando eles vão percebendo o que eles são, eles ficam negando, né? Porque eles são tecnicistas, porque quase todos nós somos, né? Também não é crime nenhum ser, né? O problema maior é como a gente aprende a discursar sobre essas verdades, né? Duas questões que eu acho interessantes também, a organização curricular centrada nas disciplinas. Então, não é discutido em nenhum momento no curso que existem outras possibilidades de organização de currículo. Então, é muito natural, né? Então, novamente, o conhecimento naturalizado. E também, quando se fala em aprendizagem, o construtivismo psicológico, né, e pedagógico, o Vygotsky, o Piaget, eles vêm a galope, também muito mal compreendido, mas também são um discurso pedagógico que predomina, né? E, por fim, né, o que a gente entende, o que eu interpreto como efeitos, né, dessa hegemonia neoliberal, de várias coisas que vocês verem, né? Há o discurso pedagógico, que é o hegemônico, que circula na área, mas, ao mesmo tempo, é um discurso contraditório, porque ele é permeado com questões críticas e questões de eficiência, né? Então, uma indistinção sobre essas coisas. A separação entre teoria e prática. Então, a noção de teoria e a noção de prática, ela permanece, né? Inclusive, como uma teoria distante da prática. Isso é uma coisa que fico louco, né? Professores muitas vezes dizendo assim, porque eu aprendi, isso estava muito na teoria. Cara, tudo que você está fazendo na prática tem uma teoria, né? A noção de teoria e prática é um negócio bastante complicado. Por um lado, né, há uma politização docente, porque tem uma compreensão do mundo, mas pouca compreensão da relação da sua prática com o mundo. Então, eu entendo que há uma prática despolitizada, mas uma politização docente, né? Porque os discursos deles estão ou na ordem do salvacionismo, né, ou são necessitaristas, né, de suprir necessidade, e predominantemente prescritivo, né? Então, a ideia da educação física, até por ser da área da saúde, né, sempre de prescrição, né, para superação de algo, né? O aluno como eterno aprendiz, que é uma das características centrais, né, do alto investimento. Como ele está sempre também para ser aprendiz, porque tudo que ele aprende é muito superficial, favorece o tempo inteiro a busca por cursos de formação, e com isso facilita, né, você ser governado pela essa lógica, né, da busca constante da superação. Numa determinada pesquisa, numa determinadas falas que a gente fez do grupo de discussão, né, essa questão de como, com tudo isso, aparece sempre um cuidado de si utilitário. Então, assim, o lazer, né, os encontros com os amigos, é sempre para recuperar a energia para o trabalho. Mesmo que ele não faça isso, mesmo que ele não acredite nisso, ele reforça esse discurso, né? E aqui o conhecimento, então, ele fica como mercadoria, porque ele também está sempre na lógica do investimento, e aí eu consigo perceber que há uma certa indistinção nesse sentido entre o ensino público e o privado. Talvez a grande distinção, no caso específico desses dois lugares que eu olhei, é a quantidade de conteúdo e talvez a maneira de estudo, porque, queira ou não queira, né, quem entra nas universidades públicas, por passar por um exame seletivo muito intenso, muito duro, em grande parte são alunos com uma certo hábito de estudo, né? Então, ao chegar no ensino superior, que tem uma carga mais exigente, né, eu acho que aí a
distinção, porque quando eu trabalhava no setor privado, o grande discurso dos seus professores é: eles não têm tempo de estudar. E aí era um nível de ensino, muitas vezes, já dado baixo, e dependia de cada um se pudesse correr atrás ou não. Então, acho que a única distinção que eu faria, né, a partir dessas pesquisas que eu fiz, tá nesse lugar. O resto, né, o projeto pedagógico não atende, né, aquilo que ele dá, e a própria universidade pública favorecendo, e 1000 outros elementos que não apareceram nessas conversas estão lá. E aí, o que eu entendo é que essa contradição do sujeito de direito, né, e do sujeito de interesse, aqui precisaria talvez gastar um pouquinho mais de fala, né, ela torna o interesse direito, né? Então, a gente tem na história jurídica, né, da sociedade moderna, aquele sujeito que tem direitos naturais, inalienáveis, etc., né, tem as várias gerações dos direitos, mas aquilo como algo que né, do contrato social estabelecido entre o sujeito e o Estado, né? O sujeito tem direito, o Estado tem o dever de garantir esses direitos. Por outro lado, o homo econômicos, né, aquele sujeito de interesse, é aquele que, de uma forma bastante racional, faz as coisas o tempo inteiro buscando seus interesses pessoais, para a superação na vida, né, como está lá no texto, uma certa mistura de bem pessoal com bem profissional, né, se dar bem profissionalmente é se dar bem pessoalmente e vice-versa, né? Isso aqui faz com que essa lógica do sujeito de direito, né, o Foucault vai chamar que é um duplo, né, que são duas coisas distintas, mas torna, isso está muito claro no nascimento da biopolítica, é que você, ao se tornar esse sujeito de interesse, é porque é um direito seu, né, você ser esse sujeito que luta pelos seus próprios interesses. E aí, isso faz com que a lógica econômica, aí vou tentar organizar um pouco melhor isso aqui, a lógica liberal, né, do contrato social, a lógica analítica marxista, né, vamos pensar assim, das relações de trabalho, que elas têm, de um ponto de vista jurídico, o poder como mercadoria, ou o poder algo que eu tomo, né, porque está na mão de um grupo opressor, ou o poder que é algo que eu tenho por conta do meu próprio mérito, né, porque eu acessei os lugares, etc., o currículo, então, ajuda a permanecer, né? Ele faz com que essa ideia de conhecimento que eles estão adquirindo lá reforce essa ideia do contrato social, ou seja, do liberalismo econômico, ou de uma análise marxista de que, olha, nem todo mundo tem os mesmos direitos e, por isso, as cotas, etc. Então, eu entendo que essa produção leva a uma certa dificuldade para o enfrentamento dessas questões atuais, e aí eu estou dialogando com os autores mais recentes, né, que têm discutido essas questões do neoliberalismo e do capitalismo, né, que entendem que as estratégias que a gente tem, as teorias que a gente tem para analisar os efeitos e as produções do neoliberalismo, né, do modo como isso tem minimizado a força dos Estados-nações, etc., né, elas vão continuar fortes, essas teorias que não dão conta, e aí, né, a gente continua com dificuldade para o enfrentamento das questões políticas, sociais, morais, e ainda mais agora, né, em termos de uma sociedade conservadora que também é fruto, né, se a gente lê aí os autores que têm pensado o contexto contemporâneo, né, o próprio recrudescimento dessas forças conservadoras é fruto da própria crise produzida pelo neoliberalismo, né, que gerou desemprego, gerou o fim das solidariedades, né, dos sindicatos, das proteções, e ao gerar essas crises, né, ao invés de a gente achar que a culpa é do neoliberalismo, a culpa é de a gente ter aberto, né, a possibilidade para negros, pobres, trans, imigrantes, etc., dividir o espaço com a gente. Então, se há lutas identitárias lutando pela condição negra, há lutas identitárias lutando pelas condições da mulher, há lutas identitárias diversas, né, os grupos conservadores, brancos, patriarcais também estão nas suas lutas identitárias, lutando também pela validação da sua identidade. E aí, né, eu acho que poderia terminar dizendo assim: a política de identidade é um problema e que o currículo, em alguma medida, fortalece, né, essas questões. Acho que é isso. Então, abertos para a gente continuar a conversa, né, não de pergunta e resposta, mas acho que as coisas que mobilizaram, né, quem aguentou passar aí 1 hora e pouco prestando atenção, que não é fácil, né? Beleza?